Boa noite a todos. Este fato aconteceu com meu avô, e essa história sempre foi contada por toda a minha família da parte materna. Quando meu avô era menino, o seu pai era dono de terras em Goiás. Ele era um fazendeiro muito rico e tinha muitos peões que trabalhavam na fazenda. O pai do meu avô já era casado nessa época, e o meu avô tinha 1 ano de idade. Certo dia, a sua mãe voltava com o meu avô nos braços para casa, pois ele ainda era criança de colo. Era por volta de 3 da tarde, e ela vinha da casa dos seus pais por uma estradinha de terra. Não passava ninguém pela estrada, e só vinha ela e a criança. Naquela região, todo mundo conhecia todo mundo, e não havia crimes. Além do mais, era dia, e a mãe do meu avô não tinha medo, pois todos ali eram cientes que ela era a mulher do coronel. Ela já havia passado por aquele caminho inúmeras vezes. Algumas vezes acompanhada de alguma criada da fazenda, e outras vezes sozinha. Mas dessa vez ela estava sozinha com o meu avô no colo. E quando faltava pouco menos de 1 quilômetro até a fazenda, ela percebeu um enorme cachorro preto deitado no meio da estrada. Até aí tudo bem, mas à medida que ela foi se aproximando, ela percebeu que aquele cão era de tamanho anormal. Ela ficou com muito medo e passou para o lado oposto da estrada, para passar o mais longe possível daquele cachorro. E foi aí que o cão percebeu a sua presença. Ele simplesmente se levantou e entrou no mato. Daí, ela ficou aliviada, achando que talvez o cachorro se assustou com ela e foi embora. Porém, aquele enorme cachorro passou a persegui-la por dentro do mato. Ela, muito assustada, apertou o passo. A 200 metros à frente, ela viu 2 peões da fazenda, passando a cavalo. Ela os gritou por socorro, e eles vieram depressa. Mas assim que o enorme cachorro viu que ela chamava por ajuda, aquilo saltou de dentro do mato, em direção à mãe do meu avô. A coisa deu um pulo anormal, derrubando ela no chão. A criatura pegou ela pela perna e a arrastava para dentro do mato. Os 2 peões, que já haviam chegado até o local, atirou na criatura, a atingindo com vários tiros. Aquilo soltou a mãe do meu avô e correu para dentro do mato. Um dos homens a pegou, a colocou no cavalo junto com o meu avô, e os levaram rapidamente para a fazenda. O outro peão entrou no mato atrás da criatura ferida. Assim que eles chegaram na fazenda, eles contaram todo o caso para o coronel, pai do meu avô. A sua esposa estava com um grande corte na perna e sangrava muito. Ela foi cuidada por uma parteira, que vivia ali na fazenda e sabia cuidar de ferimentos e dar pontos. O peão disse para o coronel que o seu amigo, o outro peão, foi sozinho atrás da criatura. Então, ele estava indo atrás do amigo, pois o mesmo poderia precisar de ajuda. E assim ele fez. Foi atrás do amigo. Quando foi por volta de 7 horas da noite, nenhum dos 2 peões ainda tinha retornado à fazenda. A mãe do meu avô, muito preocupada, pediu ao seu marido que fosse atrás deles.
pois já havia se passado muito tempo desde que eles saíram atrás daquele cachorro enorme. E além do mais, ela devia isso a eles, pois se não fosse por eles, ela estaria morta. Então, o pai do meu avô chamou mais 4 peões e ordenou que os 4 fossem atrás dos 2 peões que ainda não haviam retornado. E assim eles fizeram. No outro dia cedo, nenhum dos peões ainda haviam retornado. Então, o coronel, pai do meu avô, já estava preocupado. Ele reuniu alguns homens e foi a cavalo atrás dos peões desaparecidos. Isso era por volta de 8 da manhã. Eles entraram no mato atrás dos homens, e à medida que eles se aprofundavam na mata, iam encontrando pistas dos homens, como pegadas, sangue e pedaços de roupas. E logo eles encontraram o cadáver de um dos homens. O cadáver estava todo dilacerado. Era impossível reconhecer a pessoa. E mais à frente, eles encontraram outro cadáver, no mesmo estado. E mais outro. E outro. Até totalizar 6 cadáveres, que pertenciam aos 6 peões que foram atrás da criatura. O pai do meu avô, com muito medo, enterrou os cadáveres ali mesmo, na mata. E em seguida, ele reuniu os homens e saiu daquele lugar às pressas. Muitos peões queriam ir atrás daquela criatura, para vingar os seus amigos mortos. Porém, o coronel não permitia, e sempre dizia que aquilo não poderia morrer, pois não era desse mundo. Essa história é real, e me lembra aquele ditado: não devemos duvidar do desconhecido, e nem cutucar onça com vara curta. Boa noite. Tudo começou quando eu decidi fazer uma tentativa de sair da cidade grande, de uma vez por todas. Eu odeio cidades grandes, mas sempre acabava em uma para conseguir me sustentar financeiramente. Esta é uma história honesta e verdadeira sobre a casa assombrada onde eu fui parar. Essa casa era isolada do mundo, e o vizinho mais próximo ficava a mais de 5 quilômetros de distância. Era o começo do verão, e eu estava ansioso para sair da grande São Paulo. Finalmente, depois de ter procurado em todo lugar, eu consegui um emprego como técnico de uma rádio em uma cidadezinha do interior paulista. A cidade ficava a cerca de 30 quilômetros do vale quase inabitado, onde eu esperava morar de novo. Eu fui para a estação de rádio, e assim que cheguei na pequena cidade, e depois de apresentações e ouvir o que era esperado de mim no serviço, eu fui para o meu vale favorito. Bem, tudo estava um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale da época que morava ali. Então, eu achei que poderia morar com eles até arranjar um lugar só meu. E depois de 2 semanas, as coisas não estavam indo tão bem na estação de rádio. Eles haviam mudado de ideia quanto a ter um técnico de período integral por lá.
No entanto, isso não acabou com as minhas esperanças de conseguir um bom emprego em outro lugar e conseguir ficar na região. Eu já tinha visto várias casas para alugar, mas nenhuma me agradou muito. Um dia, finalmente, eu vi um velho amigo, que se chamava Beto, e a sua esposa. Eles estavam procurando um lugar para alugar, e tinha algumas ideias que eu não havia pensado antes. Havia um lugar que ele me descreveu que parecia ser maravilhoso. Era uma casa de fazenda, velha, de 2 andares. Tinha 6 quartos e era completa, com celeiros e estábulos. A casa estava a 15 quilômetros da cidade mais próxima, e para chegar nela, tinha uma estrada muito pouco usada. O aluguel na época era por volta de R$ 75 por mês. O proprietário tinha abaixado o aluguel da casa, em troca de reforma feita nela. Segundo o Beto, eu estava começando a me animar, até que a sua querida esposa acrescentou que a casa era assombrada. Como era a primeira vez que eu encontrava a esposa do Beto, eu não sabia o que pensar. O Beto não era nem um pouco supersticioso. E julgando pelo que eu tinha ouvido falar sobre a mulher dele, ela também não era. Mas mesmo assim, eu resolvi ir ver a casa. Talvez ela não gostasse de casas antigas, que precisassem de reforma. Eu consegui chegar na casa no começo da tarde. Era um verão quente, e o ar fresco e as montanhas ao longe deram um ar muito atraente à casa. Eu podia ver o celeiro e outras construções ao longo do terreno. Quando eu me aproximei da porta da frente, eu notei que a maioria da madeira estava podre e tinha caído durante os anos, deixando a varanda intransitável. Então, eu lembrei que o Beto me falou para entrar pela entrada de trás da casa. Eu fui lá para trás e entrei na cozinha, pensando como seria bom morar em uma casa de fazenda. Lá dentro, eu fui recebido pelo som de uma torneira vazando. Eu fui para a pia e tentei em vão desligar a torneira. E isso só piorou as coisas. Começou a sair mais água. Então, eu decidi deixar isso para lá e continuar com a minha visita. A cozinha era gigantesca, com um teto bem alto, com armários grandes e portas de vidro. Depois de ter olhado a cozinha e a fria despensa com entrada do lado da cozinha, eu continuei para a sala de estar. A sala de estar devia ser 2 vezes maior do que a cozinha, e com um teto igualmente alto. Eu estava cada vez mais empolgado, e saindo da sala, eu entrei em um corredor que levava para a parte da frente da casa. Do lado esquerdo do corredor, tinha um único banheiro da casa. Haviam mais 4 quartos, sendo que 3 desses quartos tinham janelas que davam para a frente da casa, e 2 deles tinham portas para fora da casa, que davam para a varanda. E quanto mais eu olhava aquela casa, mais ansioso eu ficava para morar ali. Eu já havia até esquecido do comentário que a esposa do Beto tinha feito, que a casa era assombrada. E depois de ter feito a visita pela parte de baixo da casa, eu subi para ver o andar de cima. A escada
dava para um corredor que ia de uma ponta a outra da parte de cima da casa. Na parte esquerda do corredor tinha um pequeno quarto. Era um depósito, com material de construção e alguns restos de madeira. E para a direita tinha uma porta que dava para um quarto. E neste quarto haviam portas, maçanetas, janelas, lustres e tudo num estilo bem antigo e meio colonial. Eu estava pensando que era uma casa maravilhosa. Agora eu estava indo em direção do outro quarto no final do corredor, que estava com a porta fechada. Quando eu abri a porta e entrei, notei que o quarto tinha sido reformado recentemente, com papel de parede e tudo mais. Então, finalmente começou. Quase que imediatamente, quando eu entrei no quarto, eu não me senti muito confortável. Parecia que a minha cabeça tinha parado de funcionar. Apenas alguns momentos olhando a casa, parecia que era um sonho virando realidade. Mas, no entanto, assim que eu entrei neste quarto, eu não me sentia nada bem. Eu tinha a impressão que havia alguém me olhando à minha direita, que era a frente da casa. Eu virei nessa direção e notei que havia um buraco na parede, perto do chão. E este buraco estava coberto por um saco plástico preso com fita adesiva na parede. Era um buraco quadrado, e este buraco provavelmente era a entrada para o forro da parte original da casa. Eu fui até o buraco e tirei o plástico para poder olhar lá dentro. Bem, talvez foi porque os meus olhos não estivessem ajustados com a escuridão, mas eu tive a impressão que vi um par de olhos me olhando da escuridão. Então, logo veio os barulhos. Estalos na madeira, como se alguém estivesse vindo do forro na minha direção, bem devagar. Eu senti uma sensação estranha, mas parecia que nada estava se mexendo ali dentro. E aqueles olhos não estavam mais lá. Coloquei a cabeça do lado de dentro e olhei de um lado para o outro, mas só via sombras da madeira da estrutura. Eu decidi que era só a minha imaginação. Então, coloquei o plástico de volta no lugar e me virei para ir embora. E mesmo assim, eu não conseguia me livrar da sensação que estava sendo observado enquanto saía do quarto. Abri a porta, saí e fechei a porta atrás de mim. Enquanto eu descia a escada, eu tentei esquecer aquela sensação estranha que eu senti no quarto. E novamente eu estava encantado com o lugar. Fui para a cozinha e saí da casa e me afastei uns 30 metros da casa. E dei uma boa olhada em volta, pensando como ia ser bom morar em um lugar como aquele. E subitamente eu senti que estava sendo observado de novo. Olhei na direção de onde vinha a impressão. E era bem em uma entrada de ar que tinha na lateral da casa, onde ficava o forro da parte original da casa. Eu não conseguia ignorar aquela sensação. Não importava o quanto eu tentasse. Depois que eu voltei para a cidade, eu acabei esquecendo a parte esquisita da visita à casa. E só podia pensar na parte boa e de como eu tinha gostado do lugar. Mas eu realmente não estava muito afim de me mudar para lá sozinho. Então,
eu coloquei isso de lado por um tempo. Alguns dias depois, eu recebi um telefonema avisando que o meu irmão e um amigo dele estavam vindo me visitar. Eu sabia que o meu irmão queria sair da cidade tanto quanto eu. Ele sempre falava em vir morar no interior comigo. E quando ele chegou, ele me falou que ele e o amigo dele queriam ficar comigo o verão inteiro. Bom, finalmente era a minha chance de mudar para casa, que eu tinha visto. O meu irmão concordou em dividir o aluguel comigo, depois que eu falei sobre o lugar. Nós falamos com o dono da casa e depois levamos a minha mobília para casa. Eu escolhi um dos quartos de baixo, do lado do banheiro. A primeira noite naquele lugar foi bem calma e tranquila. Mas no terceiro dia, ali naquela casa, o meu irmão me chamou e disse que não havia encontrado emprego nenhum ali na cidade. E ele e o seu amigo me falaram que estavam indo embora, de volta para a capital. Bem, então lá estava eu, morando sozinho em uma casa gigantesca no meio do nada, e potencialmente assombrada. Os barulhos geralmente aconteciam por volta de 11 horas da noite. No começo, eu só ouvia alguns arranhões na parede, e pensei que talvez pudessem ser ratos. Mas depois de alguns dias, eu comecei a ouvir passos fortes no andar de cima. Era como se alguém estivesse arrastando algo por aquele quarto estranho, no andar de cima. Eu me lembro de colocar a minha orelha contra a parede, para ver se o barulho realmente vinha da casa. E realmente vinha. Bem, como eu tinha um aparelho de som, eu simplesmente aumentava o volume o suficiente para não ouvir os passos que vinham do segundo andar. Geralmente, eu ficava acordado, até não poder aguentar mais de sono. E isso era padrão toda noite. E depois de várias semanas vivendo assim, eu fui falar com um amigo, o Diego. Ele era de São Paulo e também tentava fugir da cidade grande. E como ele estava procurando um lugar para ficar, eu ofereci um dos meus quartos. E é claro, o Diego aceitou na hora. Ele tinha 5 quartos à sua escolha. E pegou um que ficava no andar de baixo, perto da escada, na parte da frente da casa. Na manhã seguinte, o Diego me perguntou algo muito interessante. Ele me perguntou o que eu estava fazendo andando para lá e para cá no andar de cima, a noite toda. Eu falei que não tinha subido lá em cima. Ele não acreditou e falou que eu fiquei andando no quarto, em cima do quarto dele. E eu falei que em cima do quarto dele não havia nada, apenas o forro da casa. E depois de mostrar o andar de cima para ele, eu finalmente o convenci. E agora ele tinha chegado na mesma conclusão que eu. A casa era de fato assombrada. Então, o Diego, do seu jeito estranho de tentar me confortar, ele me contou algumas experiências paranormal que já aconteceram em sua vida. O Diego ficou na minha casa assombrada por 2 semanas. Então se mandou, me deixando sozinho para ser comido pelo que quer que fosse que rastejava no segundo andar. Algum tempo depois, eu acabei esbarrando com uma amiga na cidade. Ela me perguntou como eu estava e onde eu estava morando. Quando eu falei para ela
o lugar que eu estava morando, o seu comentário foi: "Ó, aquela casa é assombrada." E então ela me contou a história da casa. Ela falou que uma família tinha se mudado para a casa há algum tempo atrás. E um dos filhos do inquilino ocupou o quarto da frente do segundo andar. E ele começou a fazer sessões espíritas, brincadeira do copo e coisas do gênero, ali mesmo no quarto. E muita coisa ruim começou a acontecer com a família. E depois de pouco tempo, eles acabaram se mudando. Ela falou que o estado que aquela família se encontravam emocionalmente era bem precário. Aquela família era apenas uma sombra do que já tinham sido. Eles estavam cansados e deprimidos. E quando eu voltei para casa, eu não tinha certeza se tinha gostado de ouvir essa história sobre a casa. Algumas noites depois, tinha tanto barulho no andar de cima que estava uma bagunça, e parecia que o que quer que fosse que estava fazendo aquela zona toda ia descer a escada. Eu estava tão assustado que já estava fazendo planos de qual janela iria pular e qual roupa levar. Nem o aparelho de som conseguia mascarar o barulho. No entanto, nada se materializou aquela noite. E se eu fosse escrever tudo o que aconteceu comigo enquanto eu estava naquela casa, o meu relato iria ser, no mínimo, umas 5 horas de relato. No entanto, teve uma noite que eu nunca vou esquecer. A única tomada de telefone que tinha na casa estava na sala de estar, que ficava embaixo daquele quarto. Naquela noite, eu estava esperando um telefonema de alguns amigos que estavam para chegar. Eu esperei o dia inteiro pela ligação. E à noite, depois das 11 horas, os barulhos começaram. Eu havia me acomodado na cama para sobreviver à noite, como sempre fazia. E foi aí que o telefone começou a tocar. O som do telefone me assustou, para não dizer outra coisa pior. O som do telefone era quase inaudível, devido ao barulho do quarto de cima. Me levantei e fui para o corredor escuro e acendi a luz. E quando eu cheguei na sala de estar, eu atendi o telefone. E realmente, eram os meus amigos ligando. Tentei parecer calmo, mas o tempo inteiro, enquanto eu estava no telefone, eu podia ouvir os passos no quarto de cima. E a todo segundo, eu esperava ver algo correndo escada abaixo, mas nada aconteceu. Até o meu amigo que estava no telefone percebeu que tinha algo de errado. Bem, como já era de se esperar, eu nunca consegui um emprego estável. Então eu fui forçado a me mudar. E adivinha para onde? Sim, de volta para São Paulo. Eu coloquei toda a minha mobília em um dos quartos da frente, com a permissão do dono da casa, e me mandei de lá. Depois de vários meses, quando eu fui voltar para pegar as minhas coisas, eu perguntei para o atual inquilino se ele estava gostando da casa. Aquele inquilino era um antigo policial. Ele me falou que estava sim, gostando da casa. Demorou um pouquinho para ele pegar confiança em mim e desabafar. Ele, eventualmente, me contou que em uma noite ele ouviu um barulho no andar de cima e viu que alguém tinha entrado na casa, no quarto da frente. E este visitante misterioso
estava praticamente destruindo o quarto. Embora alguém escalar uma parede lisa e entrar pela janela do segundo andar fosse impossível. Ele contou que pegou a lanterna e a arma carregada e subiu para ver quem era. E assim que ele abriu a porta, o barulho parou. Ele percebeu que o quarto estava vazio e a janela fechada e trancada por dentro. Então, ele foi dar uma olhada no forro, pelo buraco. Ele entrou lá dentro e foi de uma ponta a outra, porém não viu nada. E assim que ele voltou para o quarto e deu mais umas examinadas, ele chegou na mesma conclusão que eu havia chegado quando me mudei para lá. Ele também contou que em uma noite já era muito tarde e ele estava vendo TV na sala. E ele e a sua mulher viram uma aparição. Era uma névoa com o formato de uma pessoa, mas nada muito definido. E esta névoa descia a escada, passou por eles indo em direção da frente da casa e entrou em um dos quartos. Rapidamente ele seguiu aquela névoa, entrou no quarto, mas não viu nada. Eu só voltei lá mais uma vez, 2 anos mais tarde. E quando voltava naquela casa, eu havia acabado de contar a história para os meus amigos que estavam comigo no carro. Estávamos passando pelo vale. Nós fomos para uma das cidades que tinha por lá. Paramos em um supermercado para comprar comida e fomos ver a casa. Era um final de tarde. Quando chegamos na casa, fomos para a porta de trás e eu vi que não havia ninguém na casa. Uma das pessoas que estavam comigo era uma mulher religiosa. Ela colocou a mão na porta e começou a rezar. E todos nós ouvimos quando os pratos, panelas e a mesa da cozinha começaram a vibrar e a chacoalhar. E depois foram as janelas e as portas que começaram a tremer, junto com todo o resto da casa que já estava tremendo. Nós voltamos correndo para o carro. E quando chegamos até o carro, percebemos que tinha uma estranha substância viscosa na maçaneta do carro, que não estava lá quando paramos na cidade há apenas alguns minutos. Não preciso nem dizer que eu nunca mais cheguei perto daquela casa. E é como diz o ditado: é melhor ficar na cidade do que se arriscar no desconhecido. Boa noite. Olá a todos do canal, eu me chamo Rita, tenho 67 anos e esse relato se passou em Guaramiranga, no Ceará, no final da década de 70. Bem, este relato não se trata do predador ou alien, mas algo muito mais aterrorizante e real. Não é qualquer um que consegue ouvir esse relato e não ter pesadelos. Então, se você for desses, eu recomendo sair agora desse vídeo. Bem, na década de 70, em Guaramiranga, no Ceará, a cidade não passava de 3.000 habitantes
E apesar de ficar no Ceará, a cidade é fria. Tem uma atmosfera pesada com uma densa neblina e é chuva praticamente todos os dias. Tem lindas serras, matas e belos rios, mas o clima lá é muito tenso. Uma atmosfera pesada e muitas coisas estranhas acontecem lá até os dias de hoje. E quem conhece Guaramiranga sabe que não estou mentindo. Bem, em 1970, eu com apenas 14 anos, havia me casado com um homem de 45, e por mais que pareça absurdo, naquela época isso acontecia com frequência. Ainda mais em interiores. Bom, eu nem preciso dizer que eu fui casada contra a minha própria vontade. E esse homem, que chamarei aqui de Zé, pois eu nem quero citar o verdadeiro nome do infeliz, ele era o melhor marido do mundo na frente dos outros e também na igreja. Mas em casa, ele era um monstro. Me maltratava e fazia coisas contra a minha própria vontade. Bem, eu trabalhava como costureira, mas trabalhava em casa. Eu aprendi esse ofício com a minha mãe, e as pessoas levavam as suas roupas e eu arrumava, e assim eu conseguia uma pequena renda para comprar comida para casa, pois o Zé, ele gastava todo o seu dinheiro nas noitadas e voltava alcoolizado para casa e descontava sua raiva em mim. Enfim, eu não quero enfatizar esse sujeito. Certo dia, uma moça levou várias peças de roupas para que eu arrumasse. Ela não teve dinheiro para pagar naquele momento, mas prometeu que assim que o seu marido recebesse, ela acertaria comigo. O Zé ficou sabendo e sempre me perguntava quando essa moça pagaria, pois ele precisava do dinheiro. Bem, a moça tinha fama de ser caloteira, mas eu não sabia. Então, o Zé, ele foi até a casa dela cobrar e conta a moça que ele chegou bancando um valentão com ela, mas o marido dela logo chegou de surpresa e ele mudou da água para o vinho. Virou um doce de pessoa. Então, o marido da moça, ficando sabendo da dívida, ele disse que pagaria a dívida, mas nunca mais queria ver a cara do Zé. Então ele disse: "Tá vendo aquele burrinho ali amarrado? Leve, ele é seu. Vale mais do que a minha esposa te deve. Pega e vai calado. Se você der um pio ou olhar para trás, eu te mato." O Zé, ele bambeou das pernas, começou a tremer de medo. Foi lá, pegou o burrinho e foi embora sem olhar para trás e sem dar um pio. Enquanto o marido da caloteira o encarava segurando a peixeira. Ele veio vermelho de raiva montado no burrinho, e quando chegou em casa, ele me agrediu e descontou toda a raiva em mim com socos e chutes. Dizia que foi tudo culpa minha por trabalhar fiado para aquela vigarista. Bem, lembrando, eu tinha apenas 14 anos. Então eu fiquei ali na sala chorando baixinho, até que ouvi uma voz lá fora chamar: "Zé, ô Zé, deixa eu entrar." Quando eu lembro dessa voz, até hoje eu me arrepio toda. Nós morávamos um pouco afastado da cidade, e na nossa rua era tudo terra, e só havia mato e não possuía iluminação. E só tínhamos um vizinho, que era um casal de idosos que morava a uns 500 metros dali. Eu, com muito medo, eu não abri a porta. Eu fui até o quarto, enquanto o Zé dormia na rede. Então eu disse que tinha alguém lá fora o chamando. Ele se levantou, abriu a porta e não viu ninguém. Estava somente o burrinho no terreiro, perto do cercado. Então, ele já entrou furioso achando que eu estava mentindo. Mas antes dele falar qualquer coisa, a voz disse:
Ô Zé, venha cá. Eu gelei, porque eu sabia que não era nada desse mundo. Até porque a voz era rouca e parecia de alguém velho. Ele foi até a cerca de arame, olhou para a rua de um canto a outro. A rua era iluminada apenas pela luz do luar. Porém, ele não viu ninguém, mas ouviu aquele relincho característico de burro. E eu presenciei o burro dando um coice no Zé e o atirando com muita força no arame farpado, de modo que derrubou a cerca e ele ficou todo enganchado. Eu dei um grito com o que vi. Fiquei estática, ali parada. Então, o burro caminhou na direção do Zé e começou a pisoteá-lo enquanto relinchava. Mas era um relincho que parecia mais uma gargalhada. Com muito medo, eu me tranquei em casa e só me lembro que no dia seguinte, algumas pessoas que passavam por ali bem cedo, elas viram o corpo do Zé e chamaram a polícia. A polícia me interrogou. Eu falei que eu não interferia nos assuntos do Zé e que apenas eu escutei alguém o chamar e em seguida escutei um barulho de briga. Mas eu estava com tanto medo que eu me tranquei em casa e não saí lá fora. Mas além disso, eu não vi mais nada. O caso ficou por isso mesmo, e eu queria acreditar que tudo foi a minha imaginação, que o burro atacou o Zé simplesmente porque o animal é irracional. Mas comigo, o burro se mostrava sereno. Mas eu pretendia o vendê-lo na cidade, porque agora eu precisava de dinheiro porque eu morava sozinha naquele barraco. Na manhã seguinte, eu fui até a cidade e um casal logo se interessou pelo burro. Eles disseram que o burrinho era ideal para transportar sacos de milho da roça até a cidade. Eles me pagaram um bom dinheiro, então eu comprei mantimentos e voltei para casa. Voltei toda feliz. No dia seguinte, eu acordo e vejo o burrinho no meu terreiro. O burro, ele é um animal inteligente, então eu logo pensei que o danado havia fugido e voltado para casa. Até porque ele estava com 2 cestos de milho. Então eu deixei os cestos em casa e fui com o burrinho até a cidade tentar encontrar o casal. Afinal, eu não sabia onde eles moravam. Chegando lá, eu perguntei na feira se alguém sabia do paradeiro daquele casal e dei as características. Então, um senhor que tinha uma barraca de queijo, ele disse algo que me arrepiou inteira. Ó, minha filha, nem te conto. Aquele casal que comprou o burro de você, eles têm uma roça perto do meu sítio. Alguém entrou lá ontem à noite e mataram os 2 de forma brutal. Ninguém sabe o que foi não. Só encontraram pegadas de cascos no terreiro. Mas provavelmente é desse burro aí. Ele deve ter se assustado com a cena e fugido para sua casa. É melhor você ficar e cuidar do bichinho, que deve estar muito assustado. Após ouvir esse relato, eu voltei para casa. Estava arrepiada e muito pensativa. E eu ia pela estradinha deserta, puxando o burrinho, porque ele não aceitava que ninguém montasse nele. Pois sempre que alguém o montava, ele empacava. Bem, chegamos em certo ponto da estrada e ele simplesmente empacou. Eu tentei puxá-lo, mas não tinha nada nesse mundo que fazia o burro andar. Então, logo mais à frente eu vi 2 homens se aproximarem. E eu era muito inocente e pedi ajuda aos homens. Na verdade, eles já vieram na minha direção. Um deles falou para eu calar a boca ou me mataria. O outro me puxou pelo braço. Eu gritei e tentei me soltar, mas recebi um soco forte
e fui puxada para dentro do matagal ali perto. Eles começaram a rasgarem as minhas roupas e se despirem. O lugar era ermo e ninguém passava por ali, e muito menos naquele ponto do matagal. Mas antes que eles fizessem alguma coisa, eu ouvi aquele relincho sinistro e o burro veio numa velocidade e arrancou o braço de um deles com apenas uma mordida. Foi tudo muito rápido. Eu me lembro do outro correr com as calças arriadas. Então, o burro, ele falou algo para ele com uma voz grossa, de arrepiar todos os pelos do corpo. Eu não me lembro o que o burro falou, mas me lembro de um forte vento que derrubou o homem, e algo invisível arrastava o homem até o burro. O burro deu aquele relincho novamente, pegou o homem pelo pescoço com os dentes e ficou sacudindo ele até arrancar a sua cabeça. E depois, ele foi andando lentamente até o outro homem que estava sem o braço. O homem gritava por Deus, mas ele morreu antes mesmo do burro chegar até ele. E por incrível que pareça, eu me sentia salva e segura, pois o meu medo era daqueles homens. Pois se o burro quisesse fazer algo comigo, oportunidade foi o que não faltou. Então, com uma voz serena, o burro disse: "Vamos embora, criança. A partir de hoje, você é minha propriedade e ninguém te fará mal." No começo, eu tinha muito medo, mas o burro sempre dormia do lado de fora da casa. Ele ficava ali no terreiro olhando a rua. Na verdade, ele nunca dormia. Apenas deitava com as patas da frente cruzadas e raramente ele falava comigo. Mas quando falava era muito breve e objetivo, e no máximo uma ou duas palavras. Às vezes ele dizia: "Vá" ou "Fique." E também, às vezes ele desaparecia por alguns dias e depois retornava. Ele sempre trazia comida para mim, como frutas, sacos de arroz, fubá, milho e mandioca. Obviamente que tudo era roubado. Porém, eu não perguntava nada e só agradecia. Na cidade, as pessoas comentavam de sitiantes que eram achados mortos de forma misteriosa, e eu sabia que tinha algo a ver com o burro, mas também fingia estar surpresa e não saber de nada. Bem, enquanto eu fingia não saber de nada, o burro fingia acreditar. O burro, às vezes, ele dizia: "Pegue a pá." E sem questionar eu fazia. Então ele dizia: "Vamos." E em um determinado ponto, geralmente em matas e embaixo de alguma árvore, ele marcava o lugar com a pata e em seguida dizia: "Cave." E para minha surpresa, depois de algum tempo cavando, eu sempre achava algo valioso, como botija com ouro, ou até mesmo com objetos valiosos, como anéis de ouro, brinco com pedras preciosas e pulseiras de prata. Alguns meses depois, ele disse para segui-lo. Andamos bastante até chegar em um sítio muito bonito, e aparentemente não havia ninguém na propriedade. Eu perguntei ele de quem era aquele sítio, e o burro disse: "Agora é seu." Bem, moramos por muito tempo naquele sítio, e vez ou outra aparecia algum invasor, e o infeliz não sobrevivia para contar história. O burrinho só comia carne, e o mais estranho, ele nunca dormia, e parecia me proteger de algo o tempo todo. E também, ele nunca entrava em casa, e era muito comum eu acordar de madrugada com os seus relinchos assustadores. E o maior diálogo que ele teve comigo foi quando eu conheci um rapaz na cidade. Bem, o rapaz estava interessado em mim. Então eu disse que pensaria no assunto, e se eu retornasse no dia seguinte, eu namoraria com ele. E quando eu cheguei em casa,
Eu falei com o burro e perguntei se eu poderia namorar o rapaz. Então, o burro disse que não. Eu, decepcionada, perguntei por que não. E ele disse: porque se você trazê-lo pra cá, eu terei que matá-lo. O meu medo daquele animal havia retornado. Eu me lembrei da primeira vez que ele disse que eu era a sua propriedade, e de fato, era isso que estava acontecendo. Eu tive uma vida farta e nunca me faltou nada. Mas eu sabia que de alguma forma tudo aquilo era ilícito. Então, aos 18 anos, eu finalmente tomei coragem. E enquanto eu voltava da cidade com o burro, eu perguntei quem ele era. E geralmente eu sempre ia e voltava cantando, pois era inútil falar com ele, pois ele sempre me ignorava. E vez ou outra, ele falava breves palavras quando achava conveniente. Mas naquele fim de tarde, eu perguntei quem ele era, e ele respondeu: está livre, Rita. E parou no meio do caminho. Bem, eu havia entendido o que ele queria. E com lágrimas nos olhos, eu falei obrigada. Tentei abraçá-lo, mas ele disse: não faça isso. Vá. Então, eu andei uns 20 passos e quando olhei para trás, ele não estava mais lá. Eu estava triste, mas ao mesmo tempo eu me sentia livre. Então, quase um ano depois, eu fui até aquela mulher que o marido dela deu o burrinho para o meu marido como pagamento da dívida. E perguntei à caloteira sobre a origem do animal. Ela custou se lembrar, até que se lembrou um pouco e disse que o burrinho nem do seu marido era, que ele costumava ficar zanzando pela rua e às vezes ficava no terreiro da casa dela, mas ninguém o domava. E por coincidência, naquele dia que o meu marido foi cobrá-la, o animal estava ali no terreiro. Então, o marido dela falou para o Zé para levá-lo, achando que o animal o atacaria e talvez até o matasse, pois o bicho era muito bravo com todo mundo. Mas para a surpresa de todos, o burro, ele simplesmente foi tranquilo com o Zé. Bem, isso era tudo o que ela sabia, mas eu não desisti de investigar. E tempos depois, eu encontrei um senhor que sabia de toda a história. Ele era um senhor bem idoso, e ele me disse que o burro era um animal de sacrifício. Ele foi comprado por uma família de religião judaica para ser sacrificado, pois a filha deles estava sendo atormentada por espíritos. Então, eles fizeram algum tipo de rito para transferir o mal da menina para o burro, e em seguida cortar a cabeça do animal com um machado. Mas assim que aquilo foi transferido para o burro, o animal conseguiu escapar para as matas. O pai da menina e mais 2 homens foram nas matas atrás do animal, mas nunca retornaram. E depois, a família da menina, incluindo a mesma, eles foram mortos de forma misteriosa. E semanas depois, o burro apareceu no povoado, mas as pessoas tinham medo dele, pois acreditavam que o burro estava possuído por algo. Bem, Fael, eu me mudei para Fortaleza pouco tempo depois. Eu me casei com um bom homem, tenho 4 filhos, e hoje eu resolvi trazer essa história para o canal. Acredito que até os dias de hoje, o burrinho deve estar perambulando por Guaramiranga. Boa noite. Olá, Elite Oculta. O fato que irei contar aqui
Aconteceu com meu pai Antônio quando ele tinha 18 anos, quando ele ainda morava em Ribeirão. E este fato foi contado pelo meu irmão mais velho, chamado Eduardo. Bem, numa manhã de segunda-feira, o meu pai saiu para levar o café para o meu avô, que se chamava Antunes, um homem muito valente, sério e muito respeitado. Então, assim o meu pai vivia. Levava o café e também ia para cortar a cana-de-açúcar, pois era um trabalho muito comum naquela região. Bem, não era um bom trabalho, mas era o que se tinha. E como meu pai não gostava de estudar, ele ia para o canavial para levar almoço e ajudar o meu avô. E isso durante todos os dias dos 6 meses de serviço. Bem, com isso, o meu pai foi ficando reconhecido por todos como um rapaz trabalhador, mas também muito ignorante, já que isso foi o que o fez não gostar de escola, pois ele vivia arrumando brigas com os colegas e sendo expulso das escolas que os meus avós o matriculavam. E com isso, às vezes ele arrumava confusão com os meninos da região e até mesmo com os trabalhadores. E por ser um rapaz forte e alto com uns 78 de altura, ele não corria de nenhuma briga e nem abaixava a cabeça. Bem, no final de março, já perto da quaresma, o meu pai foi acordado pela minha avó, que o mandava levar café para o meu avô. Então, o meu pai lavou o rosto, pegou seu facão e um cachorro que ele tinha da raça Rottweiler e saiu estrada fora. E logo chegou aonde o meu avô estava. Ele pediu a bênção e o meu avô logo respondeu: "Deus o abençoe." Ele ali deixou seu café, colocou perto da garrafa de água e foi o ajudar cortando as canas. E depois de passar a manhã toda cortando cana, o meu pai e o meu avô pegaram as coisas e foram para casa almoçar. E isso deveria ser por volta do meio-dia. Bem, já chegando perto de casa, eles avistaram um homem muito estranho. Passaram por ele e quando chegaram perto, este homem encarou meu pai e o meu pai se sentiu intimidado e o encarou perguntando: "Oxe, homem, por que tu tá me encarando? Por acaso perdeu alguma coisa?" Aquele homem estranho somente ria do meu pai e balançando a cabeça negativamente. E então ele olhou para o meu pai e logo disse: "Rapaz, muda a sua língua e aprenda a falar direito com quem você não conhece, moço." O meu pai, muito afoito, quando ia puxando o facão, o meu avô logo o impediu e falou: "Ó, moço, desculpa, se o senhor achou ruim, vem aqui e dê uma correção no meu filho." O homem olhou para a mão do meu avô e viu ele tirando da cintura um revólver. Então, o estranho homem virou o rosto e continuou andando, e falou: "É melhor vocês tomar cuidado por essas estradas." O meu avô, que não gostou muito do que aquele homem falou, resolveu deixar para lá. Mandou meu pai guardar o facão e ele assim o fez. E então, os dois seguiram para casa. E depois de terem almoçado, eles tiraram um curto cochilo. E quando acordaram, outra vez seguiram de volta para o canavial. Durante o caminho, eles encontraram com os colegas do meu avô. Então o meu avô os perguntou se eles conheciam alguém novo por ali. E eles falaram que sim, que havia entrado um homem estranho na firma para trabalhar. E quando perguntaram o porquê, o meu pai logo falou do ocorrido. Bem, um amigo do meu avô, que era mais velho e que era chamado por todos de Zé Raposa, ele logo falou: "Oxe, será que é porque tá chegando quaresma?"
Então meu avô disse: se aquele filho da peste for um lobisomem, eu vou encerrar a sina dele com um tiro na cabeça. Então todos ali riram e cada um seguiu para o seu canto. Bem, ao decorrer da tarde, o meu pai ficou pensando sobre o que o meu avô tinha falado e logo perguntou: ô pai, esse negócio de lobisomem existe mesmo? Meu avô o olhou sério e logo perguntou: oxe, por que, homem? Tá com medo? Meu pai falou que não, mas que ficou um pouco interessado por aquilo. Então, o meu avô logo disse: oxe, homem, tu é muito novo, mas mesmo assim tem que ser corajoso igual a um homem. E não deve abrir para ninguém. Não deve se abrir para ninguém era um jeito que dizia que não era para apanhar de ninguém. Bem, as horas passaram e quando deu 18 horas, o meu pai e o meu avô estavam juntando os fechos de cana para depois carregar para o caminhão. E já terminando o trabalho, o meu avô acendeu seu cigarro de palha e ficou fumando, esperando o caminhão chegar, pois aquele caminhão também era a carona deles. E quando deu por volta de 19h41, o caminhão chegou, e assim, com outros trabalhadores em cima. Eles os ajudaram a carregar, então subiram no caminhão e foram todos embora. Enquanto estavam todos numa boa conversa, eles logo avistaram aquele homem estranho. Então, o meu avô falou: é aquele desgraçado que eu e Antônio topamos no caminho. E se vocês derem carona pra esse cabra, que o coloque longe de mim, senão eu meto bala nele. O meu pai também afirmou o que o meu avô estava falando. Então o motorista parou o caminhão e ofereceu carona para aquele homem. Ele aceitou e subiu no caminhão. E quando ele viu o meu pai e o meu avô, ele sentou perto deles. O meu pai o olhou e logo falou: o que tu tá fazendo aqui perto de nós? Tu é muito ousado mesmo. Os rapazes, não querendo que houvesse briga ali, falou para o meu pai ficar calmo, que ninguém ia brigar. E se eles fossem brigar, que eles descessem do caminhão. Bem, durante essa discussão, o caminhoneiro avistou um animal, ou o que achasse que era um animal. E assim, ele gritou para os outros trabalhadores avisando: ô, o que é aquilo ali na estrada? Parece um burro. Todos olharam, mas como estava bem escuro e só tinha as luzes dos faróis, não deu para saber ao certo o que era aquilo ali parado. Daí, o meu avô Antunes logo falou: bom, acelera esse caminhão e bate nele, homem. Se matar essa coisa, nós vamos saber o que é. O caminhoneiro então acelerou, mas o bicho, assim que percebeu que o caminhão havia aumentado a velocidade, ele correu para dentro do canavial. Bom, depois de um longo trecho percorrido pelo caminhão, todos chegaram no caminho para as suas casas. O meu pai e o meu avô desceram e se despediram dos colegas. Passaram-se uns dias e logo chegou a quaresma. E naquela manhã, o meu pai não foi para o canavial trabalhar. A minha avó, sua mãe, falou para o meu pai ir para o rio pescar, para pegar alguns peixes para fazer o almoço. E que as suas irmãs iam ajudar em casa. E só uma das três iria com ele para o ajudar. A que iria se chamava Maria, a encostada a ele pela idade que tinha, 14 anos. O meu pai não era o mais velho, e sim a Marlene, que naquela época tinha 19 anos. O meu pai era o segundo, a Maria a terceira e a Marilene a caçula. E assim, o meu pai saiu dali e logo foi para o riacho.
levando uma tarrafa, e a Maria, a minha tia, levava um balde e 2 facas para colocar e tratar os peixes. Por volta de 11 horas da manhã, o meu pai já havia terminado a pesca. E ele estava com um balde e meio de tilápia já tratadas. Voltaram para casa passando por debaixo de uma árvore de fruta-pão. E ali eles sentiram um odor de carniça. O meu pai, curioso, foi na direção de onde vinha o fedor. E ele viu que se tratava de um bezerro. E como tinha um sítio próximo dali, poderia ter sido de César, o dono do sítio. E ele logo vinha a cavalo. E então, sentindo o mau cheiro, logo perguntou ao meu pai o que era. O meu pai respondeu falando que era um bezerro. O César desceu do cavalo, olhou e falou que aquele bezerro era dele. E se lamentou porque o bezerro tinha uma linhagem boa. Bem, chegando em casa, a minha mãe foi logo pegando os peixes, lavou, jogou sal. E como o fogão era a lenha, a comida foi feita muito rápida. E por volta de 12:30, o meu avô logo chegou. Ele falou que largou cedo por conta da quaresma. Todos almoçaram e mais tarde chegou um dos voluntários que tomava conta dos carregamentos de cana. Ele falava que era para o meu avô e os outros trabalhadores irem lá na fábrica. E então ele logo saiu de lá. O meu pai e o meu avô trocaram de roupas e foram andando e se encontraram com os outros trabalhadores no caminho e assim seguiram para a fábrica. Chegando lá, por volta das 18 horas, o chefe deles, que mandava lá, falou que o pagamento iria se adiar por 1 semana. E então começou o falatório. E depois de muita conversa e discussão, logo os liberaram. E todos retornaram para suas casas indignados. E assim seguiam pelo caminho reclamando. E quando mudaram de assunto e começaram a falar sobre uns avistamentos de lobisomem pela região, o meu avô e o meu pai logo olharam para o novato, que era um homem estranho que se chamava Sebastião. E o meu pai, cuspindo no chão, logo falou: "Só pode ser esse miserável." Os outros, discordando, falaram que não era para o meu pai sair apontando o dedo sem ter certeza. E o meu avô concordou com os rapazes. E depois de um tempo andando, eles escutaram um uivo ao longe. Porém, falaram que deveria ser um cachorro. O meu avô então logo falou: "Oxe, cambada, e que cachorro é esse que uiva tão alto sem antes latir?" O meu pai ficou logo em alerta. O Zé Raposa falou que ele não era burro de enfrentar 12 homens. E então, outra vez, eles logo escutaram outro uivo, só que muito mais perto. E assim, todos ficaram em alerta puxando as suas peixeiras. E chegando na estrada do canavial, as coisas ficaram tensas. E o céu, que por conta da lua, que antes estava clareando a estrada, agora estava coberto por nuvens. E então estava nublado, apresentando um sinal de chuva. Bem, com passos rápidos e pesados pelas canas, nessa altura, todos já sabiam que poderia se tratar de um lobisomem. O Sebastião falou que era para todos ficarem juntos, para assim obter sucesso. E não demorou muito que um dos trabalhadores sumiu. E todos gritavam falando que uma besta o havia arrastado para dentro das canas. E com isso, todos apressaram o passo. Logo em seguida,
Eles escutaram os rosnados que fez o meu pai se tremer todo. O meu avô olhou para o seu filho e falou que não era para ele ter medo, respirar fundo e não soltar a faca. E então o meu pai se concentrou. Todos ali correram sem olhar para trás e só se escutavam gritos, tiros e muitos uivos e rosnados. E assim que saíram do canavial, eles chegaram numa área limpa, onde os matos eram mais afastados. Então pararam de correr para descansar, e quando se deram conta, estavam em 8 pessoas. Isso mesmo, dos 14 trabalhadores que estavam ali, seguindo o caminho para as suas casas, só restaram 8 homens. Então, os 6 homens que desapareceram provavelmente estariam mortos. Daí todos começaram a chorar e se lamentar pelos amigos mortos ou desaparecidos. Ainda assim, as canas continuaram se mexendo. O meu pai e o meu avô e os outros que restaram olharam e viram sair de dentro daquelas canas uma enorme besta andando sobre 2 patas. Até hoje, o meu pai ainda conta com clareza os detalhes da criatura. Aquela era uma criatura alta, por volta de 2,10 m ou até mesmo 2,20 m de altura. E isso porque o meu pai era o segundo homem maior dali. Pois maior que o meu pai era o João caminhoneiro, que tinha 2 metros de altura. E aquele lobisomem ultrapassava o João por alguns centímetros. A criatura também era muito forte, com as pernas maiores e mais fortes que os braços. Aquela coisa não era tão peluda. Tinha os pelos falhos e continha pelos mais do peito para baixo. Tinha uma feição horrível de cachorro com gente, olhos brancos que brilhavam, orelhas grandes e caídas que deixava ele mais aterrorizante, com a boca cheia de baba escorrendo sangue. Aquela coisa deu um berro que fez as pernas de todos ali ficarem bambas. E como se a situação não pudesse piorar, logo eles escutaram outro uivo. Aquele uivo estava respondendo primeiro. E assim, outra vez, todos ali voltaram a correr. E num ato de desespero e na correria, todos se separaram. E agora, o meu pai estava em um grupo com 3 pessoas, que era o meu avô e o Sebastião. Um pouco mais à frente, o meu pai avistou um pé de manga e os 3 resolveram subir. E assim fizeram. Subiram e ficaram lá agarrados aos grossos galhos. O meu avô, arrependido, pediu desculpas ao Sebastião. E assim mandou o meu pai fazer o mesmo. O Sebastião riu e falou que ali não era o momento para pedir desculpas, mas os desculpou. O meu pai perguntou por que ele não parecia tão desesperado. Então o Sebastião respondeu que já tinha passado por um momento desse. Porém, na primeira vez, ele estava sozinho. Daí, o meu avô perguntou como ele saiu vivo. E o Sebastião ignorou o meu avô. Alguns minutos depois, todos escutaram passos se aproximando. O meu avô olhou para baixo e ali estava o lobisomem os olhando. E num pulo, aquela criatura começou a subir na árvore. O meu pai, com muito medo, ficou sem reação. Já o meu avô e o Sebastião transferiram golpes de facas na criatura. O meu pai, quando conseguiu mover os seus braços, ele arremessou a faca direto no olho do bicho.
Aquela coisa caiu no chão gritando de dor. E então começou a se esfregar na terra e a berrar. Não demorou muito e a outra criatura logo chegou. Encarou todos ali em cima da mangueira e então tirou a faca do olho da criatura. Esse que chegou era muito maior e tinha os olhos vermelhos. Tinha mais pelos e parecia ser muito mais esperto. Ele tomou distância, correu vindo na direção da árvore e assim ele logo pulou no pé de manga. Como meu avô estava mais baixo, ele o agarrou meu avô pela perna e o puxou para o chão. Então, o meu pai e o Sebastião pularam para acudir o meu avô. Ali se travava uma luta mortal. Era o meu avô lutando para que o lobisomem não o mordesse. O meu avô, que já estava com a sua arma em mãos, ele acertou o lobisomem por 3 vezes no peito. E só assim, a criatura o soltou e se afastou. O meu avô não perdeu tempo e efetuou outros disparos, assim acertando a criatura na cabeça. O lobisomem caiu morto na mesma hora. O outro, cego de um olho, ficou muito furioso e avançou em cima do meu avô. O meu avô, muito desesperado, estava carregando a sua arma. E enquanto aquele lobisomem avançava em sua direção, o Sebastião o empurrou e os dois começaram a se atracarem. E quando meu avô já havia recarregado a arma, ele apontou na direção do lobisomem e efetuou mais 2 disparos na cabeça da criatura. Aquela coisa soltou um berro e caiu sem vida. O meu avô virou para o Sebastião e o agradeceu. E o meu pai, que dizia que não gostava do Sebastião, também acabou o agradecendo. Nisso, o Sebastião pediu ajuda para se levantar, e o meu pai o ajudou. O Sebastião, que estava ferido no braço, estancou o sangue, pegou um cavalo que estava solto e subiu nele. E o meu avô perguntou para onde ele iria. Ele respondeu que passaria no hospital e logo foi embora. Horas depois, o meu pai e o meu avô chegaram em casa e contaram toda a história para sua família. E todos ficaram espantados. E quando o dia amanheceu, só se via vários carros de polícia e dos bombeiros. Bem, o meu avô se livrou da arma por causa das investigações. E após o relato dos sobreviventes, todos foram liberados. E o meu pai, o meu avô e mais 3 colegas que ficaram vivos foram no enterro dos outros trabalhadores. Bem, dias se passaram e no dia de receber o pagamento, avistamos o Sebastião que voltou para receber. Porém, ele foi embora logo em seguida. O meu pai conta que eles não foram ao encontro dele, mas que se encararam e se balançaram a cabeça positivamente. E desde aquele dia, até a morte do meu avô, naquele lugar não houve mais avistamentos de lobisomem. Bem, hoje o meu pai tem 49 anos. Ele é um homem fechado e quem me contou toda essa história foi o meu irmão. Eu nunca o perguntei para não incomodá-lo, mas a minha mãe afirma que é tudo verdade. Boa noite.